Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Segunda Vinda de Cristo. O estudo sistemático da escatologia nos coloca na esperança de contemplarmos a consolidação de nossa salvação em Cristo Jesus de forma prática. Nesta lição, estudaremos sobre a segunda vinda do Senhor Jesus ao planeta Terra, segundo as revelações, especialmente escritas pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, no que se refere ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o julgamento das nações, a batalha do Armagedon, o juízo final, novos céus e nova terra, e tantos outros assuntos dos últimos acontecimentos aqui na terra que renovam a nossa fé e a grande esperança de vivermos eternamente com o Senhor. Vamos para uma definição de escatologia. Definimos escatologia como sendo o estudo das últimas coisas que profeticamente foram anunciados por Deus na Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Apocalipse, como a realidade dos últimos acontecimentos da história da humanidade na terra e no céu, extrapolando para a anunciação do destino eterno dos salvos pela fé em Cristo Jesus e dos não salvos. Na etimologia da palavra no grego escatos ou escatas, significa último ou últimas coisas, e logos quer dizer estudo. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas. O autor do livro de Apocalipse. Todo o conteúdo do livro de Apocalipse possui autoridade divina, pois tem como autoria o próprio Deus Pai, que entregou a mensagem a Jesus Cristo, Deus Filho, e esta foi revelada ao apóstolo João através de um anjo sobre as coisas que brevemente aconteceriam, tendo o apóstolo testificado a mensagem na forma escrita, para que todo aquele que lê ou ouvir e guardar a mensagem seja bem-aventurado. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A data da redação do livro de Apocalipse. A maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam e concordam que o livro de Apocalipse foi escrito numa data em torno do ano 95 depois de Cristo, no século I de nossa era, num cenário de grande perseguição da igreja primitiva durante o reinado do imperador romano Domiciano, que foi de 81 a 96 depois de Cristo, que este imperador, por se considerar uma divindade, instituiu um decreto que versava sobre o culto ao imperador, que exigia dos cristãos uma exclusiva adoração à sua personalidade. O local da redação do livro de Apocalipse. O apóstolo João teve as visões proféticas do Apocalipse numa ilha chamada Patmos, localizada no mar Egeu, perto da Ásia Menor, para onde fora deportado por ordem de Domiciano, por se recusar a adorar este imperador romano. Os temas principais de Apocalipse.
Genericamente, o livro de Apocalipse traz em seu bojo os seguintes temas revelados ao apóstolo João. Primeiro, a visão de Cristo glorificado, Apocalipse capítulo 1. Em segundo lugar, as cartas às 7 igrejas localizadas na Ásia Menor do passado, que representam 7 períodos de todas as igrejas desde seu início até a igreja atual de nossos dias, tipificando sua época, significado da igreja e seu caráter espiritual. Isto está registrado no Apocalipse capítulo 2 e 3. Como terceiro ponto, como terceiro tema, nós temos o arrebatamento da igreja, ou seja, a retirada repentina da igreja da terra num piscar de olhos, materializada na visão do trono de Deus e da igreja glorificada. Está falado ou registrado no livro de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Como quarto tema, nós temos a grande tribulação descrita em sucessivos flagelos impostos pelo Senhor contra a terra, contra seus habitantes e contra a ordem de governo de Satanás, do falso profeta e do anticristo. Concomitante aos acontecimentos da grande tribulação na terra, haverá no céu o tribunal de Cristo, onde as obras dos servos de Deus serão galardoados. Isto está escrito no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18. Como quinto tema, nós temos as bodas do Cordeiro, materializada no banquete e na grande festa do noivo, Jesus, e a noiva, a igreja, a realizar-se no céu, e a volta pessoal de Jesus em glória à terra para destruir o império maligno de Satanás, do falso profeta, do anticristo e de seus aliados na grande batalha do Armagedon, bem como para libertar Israel e julgar todas as nações. Isto está registrado no Apocalipse capítulo 19. Como sexto tema, nós temos a prisão de Satanás por 1000 anos, com a implantação do respectivo reino milenial de Jesus na terra, finalizando com um grande juízo final. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Como sétimo tema, nós temos a eternidade tipificada pelo novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, as demonstrações e as promessas finais da revelação para o perfeito estado eterno. Isto está registrado em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Portanto, aí uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. Passemos agora a estudar os principais eventos escatológicos, ou seja, a cronologia dos últimos acontecimentos. Esta sequência lógica dos acontecimentos escatológicos é a mais aceita pelos teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada, a qual passaremos a reportar neste ponto da lição, a saber, a morte de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso lugar para a remissão dos pecados de toda a humanidade, inaugurando o tempo da era da Igreja. A era da Igreja é o atual momento que vivemos. A Igreja cristã que se iniciou com Cristo e não sabemos a duração de seu tempo até a sua retirada da terra. O arrebatamento. O arrebatamento será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a igreja será retirada do planeta Terra de forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde uniciar eterna e plenamente com o Senhor Jesus. A grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, será inaugurado o período de 7 anos da grande tribulação, dividida em 2 partes de 3 anos e meio, onde na primeira parte aparecerá o anticristo, governando o mundo,
com poder político e comercial, sustentado por 10 reis, e com poder religioso, sustentado pelo falso profeta, sob a autoridade de Satanás. O tribunal de Cristo. Enquanto a grande tribulação se desencadeia na terra, no céu os salvos em Cristo Jesus terão suas obras julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo, considerando que todos já estão na condição de um corpo glorificado, portanto, salvos e livres do pecado. Porém, segundo as suas obras, serão julgados e receberão os seus respectivos galardões. As bodas do Cordeiro. Distribuídos os respectivos galardões aos santos, virá na sequência no céu as bodas do Cordeiro, que será uma festa no céu com um banquete celestial entre o Senhor Jesus e a sua igreja santa e imaculada. A volta de Cristo com a sua igreja. O Senhor Jesus, no segundo ato de sua segunda vinda, virá com a sua igreja para julgar as nações, destruir o império satânico e destronar Satanás, o falso profeta e o anticristo da governança do mundo. O Armagedon. Na batalha do Armagedon, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os que têm a marca da besta serão mortos, e os seus corpos consumidos pelos abutres. Satanás e os seus demônios serão acorrentados por 1000 anos, e todas as nações serão julgadas pelos seus malfeitos. Nesta batalha, a menina dos olhos do Senhor, Israel, será salva, e assim reconhecerão que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias, o Redentor de Israel e da humanidade. O milênio. Após a destruição do Império Satânico, começa na Terra o governo de Cristo por 1000 anos. O milênio, uma teocracia segundo o reino universal, eterno, com justiça, com equidade inflexível e com toda a plenitude de espírito. Será um tempo de júbilo, de glória, de santidade, de paz e de verdade. O juízo final. Após o governo do milênio de Cristo, virá o julgamento final, também conhecido como o juízo do trono branco, que é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, onde o Senhor Todo-Poderoso sentenciará ao sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre todos os ímpios, mortos de todos os seus tempos, que ressuscitarão num corpo sem glória, e por terem rejeitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, receberão pelas más obras praticadas, registradas em seus próprios livros, a condenação de viverem com o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os demônios no lago de enxofre e fogo, eternamente em sofrimento. Novos céus e nova terra. Após o julgamento final, Deus criará para nós um novo lar celestial. Porém, antes do Senhor criar novos céus e nova terra, Ele destruirá os antigos céus e a antiga terra pelo fogo, e imediatamente criará novos céus e nova terra, e viverá junto com seus filhos para sempre, em um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrimas e sem morte. E assim estaremos para sempre na nova Jerusalém celestial. Neste ponto da lição, nós vamos falar agora sobre parúzia e vamos começar com a sua definição.
Parousia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença ou vinda, que em nosso contexto significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra, profetizado por ele mesmo, pelos apóstolos e pelos profetas. Qual é a importância da segunda vinda de Cristo? A volta de Cristo a esta terra iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada quanto à doutrina da escatologia, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Ela é tratada na Bíblia como um fato essencial e importante para o destino da humanidade, pois esta volta de Jesus é mencionada 321 vezes em 23 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Esta segunda vinda de Cristo foi anunciada por vários profetas e em vários textos da Bíblia. Vamos mencionar aqui pelo menos 8. O primeiro foi através de Enoque, o servo do Senhor, o sétimo homem depois de Adão. Foi o primeiro pastor a profetizar sobre a segunda vinda do Senhor, Jesus, com o objetivo de exercer o seu juízo sobre todos os homens. Na carta de Judas, no versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus, o Filho de Deus, nunca fez qualquer menção ao episódio de seu nascimento, nem tampouco falou do seu período de infância e adolescência, nem da sua vinda, ou melhor dizendo, da sua vida particular em si, mas mencionava sempre sobre a sua missão de salvação e inúmeras vezes sobre a sua segunda vinda a este mundo chamado planeta Terra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 2 anjos do Senhor, por ocasião da ascensão de Jesus ao céu, em seu corpo ressurreto, mencionaram que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. Isto está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Uma quarta pessoa a anunciar a volta de Cristo foi o apóstolo Paulo, que por diversas vezes anuncia a segunda vinda de Cristo em vários pontos de suas cartas. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. E tantas outras cartas. O apóstolo Pedro, também de forma escatológica, ele menciona sobre a segunda vinda de Jesus. O apóstolo João também fala sobre essa segunda vinda de Jesus na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 ao 29. O escritor da Epístola aos Hebreus,
que é um autor desconhecido, afirma sobre a primeira vinda de Jesus e sua missão, e na sequência sobre a segunda vinda de Jesus. Isso na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. E no Evangelho de Cristo, segundo Lucas, em seu capítulo 21, segundo Mateus, em seu capítulo 24, e segundo Marcos, em seu capítulo 13, todos eles registram a vinda de Jesus pela segunda vez. Portanto, é um fato que vai ocorrer e os sinais indicam que estamos bem próximos dessa volta de Jesus, anunciada aqui por vários apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus, por Enoque, lá no início da criação. Considere-se que a segunda vinda de Cristo é a mensagem mais anunciada pelo Espírito Santo a todos nós, se configurando como um evento fundamental para o cristianismo, confirmando o Evangelho de Cristo como sendo superior e a verdade absoluta. Na segunda carta do apóstolo Pedro, em seu capítulo de número 1, versículos 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, ou melhor dizendo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bens em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, aqui nós temos a anunciação clara, através do Espírito Santo, da volta de Jesus. Este é um evento certo, que está muito próximo de ocorrer. A volta de Jesus será em 2 atos, ou 2 fases. E o primeiro ato da segunda vinda de Cristo, ou da volta de Cristo, ou seja, a primeira fase, na qual conhecemos como o arrebatamento, ela se dará antes da grande tribulação e pode acontecer a qualquer momento. Consiste na retirada brusca da Igreja do Senhor Jesus da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas, onde os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado, e num piscar de olhos, juntos, subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor, para a eternidade com Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 4, versículos 12 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, versículos 13 ao 18, diz assim:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50 ao 53, o apóstolo Paulo também menciona esta volta de Jesus, este arrebatamento, ou este primeiro ato da segunda vinda de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 53, diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mas teremos também o segundo ato da segunda vinda de Cristo, ou a segunda fase da segunda vinda de Cristo. No segundo ato, ou na segunda fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como a manifestação gloriosa de Jesus, se dará no término da grande tribulação. Consiste na volta de Cristo com sua igreja à terra para julgar as nações, destruir o império satânico, destronando Satanás, o anticristo e o falso profeta da governança do mundo, para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. No livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 11 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, e os reis da terra com seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartavam das suas carnes. Portanto, aqui nós temos a clara evidência da volta de Jesus em duas fases. A primeira no arrebatamento, onde ele vai retirar a igreja da terra para viver eternamente com ele no céu. E na segunda fase da sua segunda vinda, ele voltará com a igreja para então encarcerar no lago, ou jogar no lago de fogo e enxofre, a besta, o anticristo e o falso profeta. E assim o Senhor estará estabelecendo seu reino por 1000 anos na terra. Passemos agora a estudar quais são os sinais do primeiro ato da segunda vinda de Cristo. Ou seja, quais são os sinais para o arrebatamento? Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem mesmo o mês ou o ano em que ocorrerá o arrebatamento. Mas Cristo, o arrebatamento da igreja, mas Cristo estabeleceu ou indicou sinais de que, ao contemplarmos estes sinais, estaria muito próximo à sua segunda vinda. Os sinais que indicam a proximidade do primeiro ato da segunda vinda de Cristo foi anunciado pelo próprio Jesus no Monte das Oliveiras. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, versículos 3 ao 14. E ele aqui, de forma didática, nós vamos apenas mencionar, porque se trata de textos muito longos, mas vamos apenas mencionar o versículo desse capítulo, desses sinais. E vamos definir aqui didaticamente esses sinais como sendo sinais espirituais, sinais morais, sinais na natureza criada e sinais na política e na ciência humana. Aliás, vamos fazer uma leitura rápida, porque estes sinais eles estão dispostos de forma misturada. Mas aqui nós fizemos uma separação didática para o entendimento desses sinais. Então vamos lá para o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Que aí depois nós fazemos uma estratificação desses sinais para que a gente possa entender de forma bem clara sobre isso. Mateus 24, versículos 3 ao versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino
por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pegando então este texto bíblico, nós vamos aqui especificar, em primeiro lugar, os sinais espirituais. Primeiro, os falsos cristos aparecerão. Muitos homens se manifestarão dizendo ser o próprio Cristo, porém não passam de embusteiros querendo ludibriar as pessoas. Segundo sinal espiritual, perseguição aos cristãos. Os cristãos em todo o mundo sofrerão uma ferrenha perseguição até o ponto de serem assassinados. Terceiro sinal, falsos profetas. Muitos homens investidos da condição de líderes da igreja deturparão o ensino do Evangelho de Cristo com falsos ensinamentos ou assuntos que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo, colocando fogo estranho no altar do Senhor. Como quarto sinal espiritual, a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo será um sinal espiritual da sua volta. Pela ação evangelística da Igreja de Cristo e aliada aos avanços tecnológicos de comunicação de massa, rádio, TV, internet, etc., o Evangelho de Cristo chegará aos ouvidos de todos os habitantes da terra e então Jesus voltará. Haverá também uma apostasia. O mundo estabelecerá uma plataforma de governo mundial para a vida do anticristo, favorecendo uma grande apostasia, isto é, uma grande renegação e abandono da fé por parte dos homens para abraçar esta doutrina diabólica do anticristo. Como sexto sinal espiritual, nós temos a doutrina de demônios. As doutrinas demoníacas serão cada vez mais propagadas no seio da humanidade. Estes são os 6 sinais espirituais que Cristo falou. Temos também os sinais morais, falados por Cristo. E um deles, o primeiro deles, é a degradação total das relações sociais. A sociedade humana estará numa condição total de depravação das relações sociais, sem respeito mútuo, traições, ódios e escândalos horripilantes. Como segundo sinal moral da volta de Cristo, nós temos a multiplicação das iniquidades no nosso meio. Nos últimos dias, a sociedade humana estará numa condição total de depravação moral, de fazer inveja à sociedade de Sodoma e de Gomorra. Como terceiro ponto, a falta de amor. Isso como um sinal moral da vinda de Cristo. Por conta da deterioração das relações sociais e morais entre os homens, o amor perderá espaço. Os homens não serão mais sensíveis às necessidades do próximo. Passando então agora para os sinais na natureza criada para a volta de Cristo. O primeiro sinal são as fomes. O homem tem degradado a terra, destruindo-a aos poucos, provocando um desequilíbrio ecológico que influenciará na força da terra para produzir alimentos, e a partir deste contexto virá a intensificação da fome. Como segundo sinal da natureza criada para a volta de Cristo, nós temos as pestes e epidemias. A população mundial, em sendo mal alimentada e sem as políticas de governo no trato da saúde do povo, ensejará o aumento de epidemias e pestes. Como terceiro ponto do sinal da volta de Cristo na natureza criada, nós temos os terremotos. Os terremotos, maremotos e erupções vulcânicas no planeta Terra são cada vez mais frequentes e de maior magnitude. Como quarto ponto dos sinais na natureza criada, nós temos os sinais do céu e coisas espantosas. Não podemos assegurar quais são estes sinais do céu ou as coisas espantosas. Porém, a Bíblia Sagrada menciona que para a volta de Jesus se ouvirá
a voz do arcanjo no céu e ressoar da trombeta angelical atravessando o céu, anunciando a volta de Jesus. Nós fizemos essa leitura na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Portanto, estes são os sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo em seu primeiro ato, ou seja, no arrebatamento. Os sinais espirituais, os sinais morais, os sinais na natureza criada, e por isso nós já podemos então contemplar que eles estão ocorrendo em nosso meio, indicando então que a volta de Cristo está bem próxima. E aí vai a pergunta a todos nós: será que você estamos preparados para esta volta de Cristo? Estamos aguardando com oração e vigilância a volta de Cristo? Mas também há os sinais na política e na ciência humana para essa volta. E haverá guerras e revoluções. Os líderes de governo têm resolvido seus conflitos cada vez se utilizando da força militar, através de sangrentas guerras que ceifam as vidas de inocentes, sem se importar com qualquer consequência destrutiva da humanidade. E o que é que nós estamos a observar hoje no planeta Terra? Vários conflitos entre nações, que também é outro sinal na política e na ciência humana. A Organização das Nações Unidas, a ONU, que congregam aí mais de 150 países, não consegue, por meios diplomáticos, eliminar os conflitos de ordem política, econômica, religiosas das nações. É cada vez mais notória as diferenças políticas, econômicas, sociais, religiosas, militares entre as nações que geram conflitos. Como terceiro sinal na política e na ciência humana, nós temos o desenvolvimento da ciência. E isto foi falado pelo profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4. A ciência, ao longo dos anos, e cada vez em períodos de tempo menores, vem se desenvolvendo de forma avassaladora, com modernas técnicas inimagináveis de serem concebidas e utilizadas. Da metade do século XX até os nossos dias, a ciência vem desenvolvendo a cada dia de forma assustadora, numa velocidade esplêndida, sendo a ciência desenvolvida em todas as áreas. Por isso, está muito próximo a volta de Cristo. E volto a perguntar: será que eu e você estamos preparados para esta volta do Senhor? Estão cada vez mais notórios e intensificados a manifestação destes sinais que nós acabamos de falar, e que estão registrados na Bíblia, o que nos indica que a segunda vinda do Senhor Jesus está muito próxima de nossos dias. São os sinais para o primeiro ato da segunda vinda, ou seja, o arrebatamento. Agora, nós vamos falar sobre os sinais do segundo ato da segunda vinda de Cristo, ou seja, a manifestação gloriosa de Cristo com a igreja. O arrebatamento antes da grande tribulação. A manifestação gloriosa de Cristo com a sua igreja depois da grande tribulação. Trataremos então agora destes sinais. O primeiro sinal que Jesus falou, e também está no capítulo de número 24, Mateus 24, e ele vai aqui do versículo 29 ao 31 e em outras partes da Bíblia, mas nós vamos ler apenas aqui Mateus 24, 29 ao 31, diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão.
E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Um ponto importante deste segundo ato da segunda vinda de Cristo é que todos os povos, todas as nações verão Cristo voltando com a sua igreja. Os céus vão se abrir e eles vão ver Cristo voltando com a sua igreja. Diferentemente do arrebatamento, onde os que ficarem na terra, ou seja, aqueles que não serão salvos, aqueles que não abraçaram a fé em Cristo Jesus, ficarão na terra e não verão a Cristo, pois ele ficará nos ares, esperando a sua igreja, como lemos nas passagens bíblicas, lá da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 50 a 53. Mas quais são esses sinais do segundo ato, ou segunda fase, a segunda vinda de Cristo? O apagão das luzes do sol, da lua e das estrelas. O sol, a lua e as estrelas ficarão escurecidas para a volta do Senhor Jesus e a sua igreja após a grande tribulação. Outro sinal do segundo ato da segunda vinda de Cristo é o som das trombetas dos anjos. As trombetas dos anjos soarão anunciando a vinda do Senhor Jesus e a sua igreja. E o terceiro sinal, o aparecimento do Senhor em nuvem de glória. O Senhor Jesus aparecerá montado num cavalo branco em nuvem de glória, com a manifestação da Shekinah de Deus. Isso nós fizemos já esta leitura no livro de Apocalipse, capítulo 19. Concluindo a nossa aula de hoje, no presente século XXI, temos observado, indubitavelmente, a intensificação dos sinais preditos para o advento da segunda vinda de Cristo. Acreditamos que está muito próximo a volta de Jesus Cristo para a concretização final do plano de salvação. Ora, vem, Senhor Jesus. Bênçãos especiais de Cristo para você. Amor a Jesus. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.